Muito bem, então, sexto ano 2, é dia 17 de julho. A gente vai começar, então, a nossa aula hoje copiando a pauta do dia. Depois a gente vai corrigir a atividade que vocês tinham para a semana e depois vamos fazer um jogo e vai ser bem legal e bem divertido. Então, eu vou apresentar para vocês a pauta para vocês copiarem. Aí eu vou pedir para vocês, quem tem o microfone pode falar, para me avisar se por acaso alguém escrever aqui no chat, porque eu não consigo ver, tá? Quando eu começar a apresentar o PowerPoint, eu não vou mais conseguir ver o chat. Então, se vocês verem que alguém escreveu alguma coisa no chat, vocês me falam no microfone daí? Então, tá bom, obrigada. Eu vou começar a apresentar, então, para vocês a pauta. Estão vendo aí a pauta? Só me dá um oi no microfone se vocês estão vendo. Eu tô vendo. Tá vendo? Então tá. Então eu vou dar uns minutinhos, assim, uns 2, 3 minutinhos para vocês copiarem a pauta. E aí a gente vai começar a correção. Ô, prof, a Beatriz pediu pra esperar porque tá caindo a internet dela. Ah, tá. Não tem problema. Eu Voltou, espero sim. voltou. Coloquei uma musiquinha para animar um pouco. Obrigada. Ah, só você vai escutar a música agora. Dá para ouvir? Não, mas não dá para ouvir, ela fica cortando que tá longe. Tem um aplicativo para. Um aplicativo não, uma extensão que a prof tem que baixar para poder passar música para vocês também. Por enquanto não dá. Mas a prof vai baixar no final de semana e semana que vem vamos fazer uma atividade com música. Ok. Só um pouquinho, pessoal. Deixa a professora fechar o microfone. Tá ruim demais para escutar. Deixa eu ver uma legal aqui. Falando na última música aí. Deve escutar um pouco. Não, a música é legal, mas não dá para escutar direito. Fica cortando o som. Era uma musiquinha de um anime que eu gosto. Acabaram de copiar a pauta? Sim. Yes? Então vamos começar a correção da nossa atividade. Então, essa semana a gente tinha uma atividade sobre narrador. E a gente viu. Agora fecha o microfone um pouquinho. Ok. Pronto, isso aí. Então, a nossa atividade sobre narrador, ela falava de 2 tipos de narrador. Vocês lembram quais eram? Que estava na atividade? Primeira pessoa, em primeira pessoa e terceira pessoa. Perfeito. O narrador em primeira pessoa, como é? É o personagem que narra a sua história ou é outra pessoa que narra a história do personagem? O personagem na história. Isso mesmo. Em terceira pessoa é quando outra pessoa narra a história do personagem, de vários personagens, né? Então, eu escolhi 2 trechos. Na verdade, são
quaisquer trechos. É a primeira página desse livro aqui. Essa que está na tela de vocês é a primeira página do livro Através do Espelho. É esse livro aqui, ó. É do Alice no País das Maravilhas, né? Não, é o autor de um livro muito famoso chamado O Mundo de Sofia. É o livro mais famoso dele, que é um livro que conta a história da Sofia, que viaja pelo mundo estudando sobre filosofia. É bem legal a história. É o primeiro livro grosso que eu li na vida. É um livro bem grandão, ele tem 800 páginas, assim, grosso, assim. Esse livro é fininho, ó. Esse dá para ler tranquilo. E nesse trechinho que a prof postou, para vocês fazerem atividade, tinha assim, a seguinte pergunta. A partir desse trecho aqui, ó, que vocês viram, né? A Cecília, ela é narradora ou é personagem da história? Personagem? Muito bem. Parabéns. A Cecília é personagem dessa história. Ela tá... depois eu falo. Primeiro vamos fazer atividade, depois eu falo. Então, na segunda pergunta tinha um trecho inicial e no final da pergunta dizia assim: não há o pronome ela, mas sabemos que se trata de Cecília, a pessoa de quem estamos falando. A partir dessa pista, você acha que no trecho temos um narrador em primeira pessoa ou um narrador em terceira pessoa? O que vocês acham? Terceira? Muito bem, é o narrador em terceira pessoa, porque estamos falando de um personagem, não é o personagem que está falando dele mesmo, né? A gente tem aqui um narrador ou uma narradora, a gente não sabe ainda, né? Que está contando o que está acontecendo com a Cecília, que é a personagem da história. Com base nesse trechinho aí que vocês viram do livro, né? O que vocês acham que vai acontecer na história? Vocês têm uma ideia do que vocês acham que vai acontecer? Posso falar, prof? Pode falar, pode falar. A Cecília vivenciou um momento... Ah, não, eu li a resposta errada, calma aí. Tá bom. Alguém mais quer tentar ler a sua resposta? O que vocês acham que acontece na história, com base na primeira página do livro? Da Cecília ali que apareceu? Isso. Ela irá vivenciar o espírito natalino, abrirá os presentes debaixo da árvore e só. Muito bem. Quem mais tem uma ideia diferente do que acha que vai acontecer? Ô, professor, eu coloquei aqui que toda vez que ela sentir o aroma, ela lembrará do Natal. Muito bem, pode ser. Vocês querem saber o que acontece com ela? Ó, é um livro grosso, ó. É um livro assim, ó. Grandão. Grandão não, né? Médio. Essa história, pessoal, se chama Através do Espelho, então tem a ver com o espelho. Eu não vou dar spoiler, porque vai que alguém quer ler a história, né? E conta sobre a Cecília, que é uma menina que está em isolamento, que nem a gente. Ela também está em casa e não pode sair. A diferença é que a gente está saudável. A gente tem uma doença circulando, que a gente tem que se proteger lavando a mão. Quando precisar sair, saímos de máscara. Só que a gente está bem em casa. A Cecília está em casa porque ela está doente. Então, essa que é a diferença. E como ela está muito doente, ela não pode sair. E a história esse livro conta o que ela fez enquanto ela esteve em casa, nesse período que ela estava isolada. E aí, o que vocês acham? É uma história triste. Leu livros, estudou. Ela fez várias coisas. Eu vou dar uma dica. A Cecília,
conheceu o anjo da guarda dela? Beleza, a Cecília morreu por causa da doença dela. Será, Beatriz? Mas ela não conheceu depois, ela conheceu nas próximas páginas ela já vai conhecer o anjo, ela vai estar vivinha e ela vai conhecer o anjo da guarda dela. Ela usou drogas. Não, ai, credo, Arthur. Não é isso que aconteceu. Não faz assim, a história é tão bonita. Só por isso eu vou continuar a questão e eu vou acabar de falar desse assunto. Já perdi a vontade, Arthur, agora. Então tá. Ficou alguma dúvida séria sobre o tipo de narrador que tem nesse trecho? Não. Não, né? O narrador em terceira pessoa. Tem alguma pessoa contando a história da Cecília, que pode ou não ser o anjo da guarda dela. Mas eu não vou falar mais, porque senão eu vou dar spoilers. Se alguém quiser ler o livro, a prof pode emprestar, tá? Então, o segundo trecho é um livro do mesmo autor, só que é outro livro. Esse livro aqui, ó, chama O Dia do Coringa. Ele é um livro um pouco mais grosso. E aí a gente tem um narrador diferente. Qual é a diferença entre o narrador... Oi? Nada. Não, pode falar. Nada. Não, então tá. Pois pode falar se você quiser. Então, o outro narrador é o narrador em terceira pessoa. Esse aqui também é o narrador em terceira pessoa. O que vocês acham? Em primeira pessoa. Esse é em primeira pessoa. Muito bem. A gente sabe que ele é em primeira pessoa porque ele está contando a história dele. O que ele fez, ó. Há 6 anos, em frente às ruínas do antigo templo de Poseidon, no Cabo Súnio, eu olhava para o mar Egeu. Então, ele está contando a história dele. Nessa história, o personagem, a mãe do personagem vai embora e deixa um livro para ele. E esse livro tem pistas de como encontrar a mãe. E aí, cada vez que ele lê o livro, ele entra na história, ele entra no livro mesmo. E vive o que acontece no livro, depois ele sai. É uma história bem legal também. Sobre a comparação... Oi? Então deve ser tipo que nem o filme do Ghosts and Bumps, lá onde os monstros saem do meio do livro, né? Isso, a diferença é que ele não... Ele lá. A diferença é que no Goosebumps o monstro sai, e nesse livro ele entra no livro. Ah, tá. Mas é então bem assim mesmo. Ele faz o contrário, mas é bem assim. É parecido, Então, é parecido com o Jumanji? pode ser, parecido com o Jumanji, porque no Jumanji eles entram no videogame, tá certinho. Ou no jogo, né? O filme do Jumanji antigo era um jogo Não. de tabuleiro. É um jogo de tabuleiro. É, isso mesmo. Esse é o Jumanji. Tem o Jumanji novo, que é um jogo de videogame, assim, né? Então, o narrador da história que vocês escreveram do personagem de vocês, ele se parece mais com esse trecho que tem na tela agora, ou o anterior que eu mostrei? Eu coloquei assim, prof. Eu coloquei que com o segundo, pois escrevi a história do meu personagem em primeira pessoa. Muito bem, perfeito. Então, o que vocês escreveram sobre o RPG, o personagem do RPG, vocês fizeram um narrador em primeira pessoa, vocês usaram a palavra eu, o pronome eu, para dizer, né, que era ele que estava narrando a história, e por isso se parece mais com esse trecho, sim. Muito bem. Então, ficamos com dúvidas a respeito disso ou não? Podemos seguir? Pode ser? Pode? Então tá, então vamos lá. Então, a gente tinha na atividade também a diferença entre base e mais. Então, a prof foi lá, dá para ver o slide, pessoal? Mudou o slide para vocês? Fala no microfone para a prof poder escutar. Sim, mudou. Mudou? Sim, sorvete agora. Mudou. Então tá, vocês gostaram? Gostaram do sorvete? Eu pesquisei com bastante Ele tá cuidado. acabando. Ele tá acabando, não gostei. Então, E não é a gente que tá comendo. nem fala, pois é, né? Eu também fiquei com vontade de comer sorvete, mas tá frio hoje. Mas enfim. Pô, é verdade, daí, né? Então, Parece que nós temos... Oi? Parece que o sorvete está sendo comido por um cara invisível. Pois é. Olha ali, ó. Só pra gente fingir que a gente que tá comendo sorvete. Então, a professora percebeu que quando vocês escreveram a história do personagem, vocês confundiram um pouquinho o uso da palavra mais e da palavra mas. Então, a gente vai explicar qual que é uma e qual que é a outra. A palavra mais, com i,
da ideia de quantidade. Então, na frase, quero mais sorvete, tem a ver com quantidade. A pessoa não quer o que ela tem, ela quer mais ainda. Agora, o mas, sem o i, o MAS, é uma ideia contrária. Por exemplo, quero sorvete, mas não de chocolate. Se eu colocar o mais com i, esse mais aqui, ó, aqui neste lugar, vocês vão ver que a frase perde sentido, ó. Quero sorvete, mas não de chocolate. Não faz sentido nenhum, porque esse mais aqui tem a ver com quantidade. Ele é um advérbio. E esse mas aqui tem a ver com ideia contrária, é uma conjunção. Então, eu sempre uso mas quando eu tenho uma ideia e na próxima parte da frase eu vou dizer a ideia contrária. Esse mas aqui é igual porém. Quero sorvete, porém não de chocolate. É nessa ideia. Para a gente entender bem como coloca um e como coloca outro, a professora fez um texto. E agora vocês vão me ajudar a corrigir, tá bom? Vocês vão ver que tem as partes em branco. E eu vou pedir para vocês abrirem o microfone, para vocês me dizerem o que vocês colocaram. Se vocês colocaram mais ou mas. Certo? Então tá. Eu sei que vocês são bons, vocês são muito espertos. Eu vou ler o texto e vocês vão falar para mim, tá? Vamos lá. Meu irmão... Mais. Muito bem. Mais com i, novo, se chama Tiago. Ele é professor e mora em Blumenau. Mas sem o i, sempre vem a Timbó para visitar. Quando nós éramos crianças, brincávamos juntos. Mas sem o i, também brigávamos bastante. Deixa eu colocar aqui as palavras, né? Tava esquecendo. Porque nem sempre concordávamos com tudo. Às vezes, ele queria assistir a um desenho que tivesse mais lutas. E eu queria assistir a um desenho que tivesse mais história de aventura. E agora? Mas, no fim, acabávamos entrando em consenso, nem que a nossa avó, que cuidava da gente, tivesse que interferir. A brincadeira que nós... Mas gostávamos de fazer juntos era montar cidades com o Lego. Eu tenho Mas nem sempre tínhamos as peças certas. Mas dávamos um jeito, sabe por quê? Porque a brincadeira não podia parar, então usávamos tudo que estava ao nosso alcance, vários objetos. O rolinho que vem dentro do papel higiênico, caixas variadas, palitos de dente, até as Barbies entravam na brincadeira. Então, quando eu uso a palavra mais com i, eu estou falando de quantidade. E quando eu uso a palavra mas, M-A-S, sem o i, eu sempre estou dando ideia contrária. Eu tenho uma frase e eu quero dizer uma coisa que não combina muito com o que vem antes. Aí eu uso mas. Certo? Certo. Ficamos com dúvidas ou não? Não. Não? Então, agora que vocês aprenderam tudo, vocês vão fechar o caderno e a gente vai jogar um jogo. Tá? Eu vou parar agora a apresentação. Deixa eu encerrar. Muito bem. E para jogar o jogo... Prof, meu celular tá dando bateria e eu vou conectá-lo online com o meu computador, tá? Tá bom. Então, para poder jogar o jogo, vocês vão ter que ligar a câmera. Então, quem não quiser jogar o jogo, é só não ligar a câmera. Tá? Quem quiser jogar o jogo, liga a câmera, mas não desliga a câmera antes de saber como é que é. Eu vou explicar primeiro como é que é. É assim, ó. A gente vai fazer um jogo de história maluca. Quando eu falar já, vocês vão procurar um objeto que tem perto de vocês. Por exemplo, ó, essa caneta aqui, né? Estava aqui perto de mim. Então, depois que vocês tiverem o objeto na mão, eu vou narrar o que aparecer na minha tela. Então, a primeira pessoa que tem na minha tela é o Felipe. Então, a cena que o Felipe estiver fazendo com o objeto dele, eu vou narrar como o começo da história. A última pessoa que aparece na tela para mim é a Andressa. Então, a Andressa, se quiser brincar, vai ser o fim da história. Então, a ordem para mim está assim. O Felipe, a Beatriz, o Enzo, o Arthur, o Matheus, o Luca Pasqualini, o Eric, a Beatriz, a Kathleen e a Andressa. Então, como vai ser? Vamos fingir que... Eu vou ensinar como é que vocês vão fazer para fazer a cena. Eu tenho aqui o meu canetão, né?
Ô, Quando prof, vocês buscar... Oi, esse último que tá ali que não tá aparecendo é que tá no computador, porque, tipo, daí eu consigo ver melhor no computador, daí esse pode descontar, tipo assim. tá bom, então. Então, eu tenho aqui minha caneta, né? Tá aqui minha caneta, e eu vou fazer uma cena com a minha caneta, sem fazer barulho, só fazer uma cena. Minha cena é essa. Então, se eu tivesse fazendo essa cena e o Felipe estivesse narrando, ele ia começar a história narrando essa cena. Era uma vez uma mulher que estava escrevendo no quadro. E aí ele vai olhar para o próximo quadro, que seria a Beatriz, e vai ver o que a Beatriz está fazendo e vai ter que continuar a história. Até o final, que é a última pessoa que aparece, que é a Andressa, tá? Então, quem quer brincar, liga a câmera. Então tá. Quem tá com a câmera ligada agora? Ah, o Arthur saiu, ele vai voltar depois, né? Ele pode entrar na segunda rodada. Então, quem tá com a câmera ligada é o Felipe, a Beatriz, o Enzo, o Matheus e o Eric, tá? Então, e o Arthur também, que chegou agora. Quando eu falar já, vocês vão buscar um objeto que tem perto de vocês. Uma coisa pequena, assim, uma caneta, um fone de ouvido, um livro, uma coisa pequena que tem perto de vocês. E vão voltar e vão fazer a cena que eu falei, vão fazer um movimento, ó. For um livro, vão fingir que estão lendo, assim. Só que tem que dar para eu ver, tá? Porque daí eu vou fazer a história. Entenderam? Faz joinha se entendeu. 1, 2, 3, já! Busca objeto. Isso! Muito bem! Ótimo. Então, vamos começar. Começando, então, vou começar a história, tá bom? Era uma vez um garoto que estava cortando um tecido imaginário. Ele estava pensando, como eu queria um tecido papel para fazer uma pipa. Aí ele pensou, a minha amiga deve ter na casa dela. Então, ele ligou para ela. Ela estava tomando uma água com o seu copo quando recebeu a ligação. Mas ela disse que não, ela não tinha o tecido que ele precisava. Então ele resolveu ligar para o próximo amigo, que estava tomando café com a sua xícara muito tranquilamente, mas ele também não tinha nem o papel nem o tecido que o menino precisava. Então ele ligou para o seu primo, que morava em outra cidade, mas ele pensou, vou tentar, né? Mas o primo dele estava brincando com um brinquedo que eu não sei qual é, mas enfim, vamos fingir que é um bilboquê. Ele estava brincando, não é um bilboquê é diferente. Ele estava brincando com um brinquedo giratório e disse que não tinha o seu papel. Ele tentou mais uma vez ligar para o seu outro primo, que morava em uma outra cidade, que estava escrevendo naquele momento a atividade da semana que a escola tinha mandado, e também não pôde ajudar, porque os únicos papéis que ele tinha em casa eram os papéis da escola, e não podia fazer uma pipa com uma atividade de português, não ia ser legal. Então ele tentou a última alternativa, o seu amigo Arthur, que estava neste momento pensando na vida, ele deu uma ideia. Por que você não pega o seu mouse e faz um pedido pela internet? E o Felipe pensou, que boa ideia, e ele encomendou uma pipa gigante pela internet e brincou com ela o final de semana inteiro. Fim! Muito bem! Agora é a vez de vocês. Quem quer ser o próximo narrador ou a próxima narradora? Falando em pipa, tem uma aqui que só falta o seda. Então, tu já adivinhou a Eu não história. posso ser porque o meu celular é bugado, ele não mostra todo mundo que tá com a câmera ligada. Ele só mostra metade. E aí, quem quer ser o próximo narrador? Alguém quer ser o próximo narrador? Eu não. Não? Ninguém quer? Não? Não sei, né? Eu também não quero. Não? Então não tem problema. Então, nessa atividade aqui, nessa brincadeira que eu fiz com vocês aqui dos objetos, eu falei, né, eu fui, na verdade, um narrador em primeira ou em terceira pessoa? Em terceiro. Muito bem, narrador em terceira pessoa. Eu contei a história que eu vi acontecendo aqui na tela de vocês, muito bem. Então,
Ficou alguma dúvida sobre isso? Não? Eu vou interromper a gravação, então, só um minutinho.